Como vão, senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos demonstrar para vocês por que a vigilância em cima dos cidadãos comuns está tão grande e vai aumentar ainda mais, através de toda a espécie de maquinaria, seja através de câmeras de vigilância, fazendo reconhecimento facial, biometria, seja através de passaportes, seja através do que for, a inteligência do mundo inteiro vai cada vez mais vigiar os seus próprios cidadãos e por conta de coisas como esta que nós vamos ver aqui. Esta primeira matéria que nós vamos analisar diz o seguinte: ameaça chinesa pede expansão do Five Eyes. Enquanto Pequim olha para Taiwan e protege a Rússia, a aliança de inteligência precisa da ajuda do Japão. O que é o Five Eyes? Vamos fazer uma introdução, um resumo rápido para quem ainda não conhece. Five Eyes é uma aliança chamada Aliança Cinco Olhos, que compõe a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, o Reino Unido e os Estados Unidos. Se vocês forem notar, são todos ex-colônias do Reino Unido, dos britânicos, né? Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. E não por acaso também são aqueles que, depois da China, são os mais truculentos na implantação, com exceção dos Estados Unidos, né, na implantação do passaporte, de todas essas coisas aí envolvendo o flagelo atualmente. Uma aliança já de 1941, portanto, já com um pouco mais de 80 anos. Existem outras alianças, existe a 9 Olhos e existe a 14 Olhos. Então, a Aliança 5 Olhos, vocês já sabem como ela é composta. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. A 9 Olhos inclui as 5 Olhos mais Dinamarca, França, Holanda e Noruega. E a 14 Olhos inclui as 9 Olhos mais Alemanha, Bélgica, Itália, Suécia e Espanha. Eles usam a expressão olho porque a inteligência usa então essa vigilância internacional para ficar de olho no que está acontecendo. Inclusive isso aqui que eu estou fazendo nesse momento, evidentemente está não sendo necessariamente vigiado por algum agente de inteligência, porque eles não são também um número tão grande assim, mas a inteligência artificial hoje ela capta tudo o que você fala próximo do celular, mesmo que ele estiver desligado, mesmo que você não tenha autorizado captação de áudio e vídeo, embora que todos autorizam, né, porque todos os aplicativos pedem, um aplicativo ou outro acaba pedindo, então você acaba legalmente autorizando essa vigilância. E note como há um círculo de confiança mais fechado. Então, esses países que são compostos por lideranças advindas diretamente dessa ordem britânica mais antiga, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, possuem informações mais fechadas entre eles. Depois isso se expande num círculo de confiança um pouco maior, incluindo Dinamarca, França, Holanda e Noruega. E, por fim, Alemanha, Bélgica, Itália, Suécia e Espanha num círculo mais afastado. E, a partir disso, alguns países vão sendo inclusos ou exclusos conforme os interesses. Mas todos eles, né, todas essas lideranças estão envolvidas com ordens, né, de conhecimento secreto e oculto. Nós não vamos adentrar nesse assunto porque não é o foco aqui do Geopoliticando e sim do canal Jason Rosa. Até porque, se nós falarmos de quem está por trás disso, como já falamos, né, da família real, já tivemos problemas lá no canal Casando Verbo, não só por conta disso, mas por conta de outras situações. Inclusive eu devo um vídeo explicando o que aconteceu lá com o canal. Ele já foi devolvido integralmente para nós, mas eu ainda pretendo gravar um vídeo explicando como o Casando Verbo vai voltar e para que ele vai se servir daqui por diante. E esses aqui vão continuar como nós já estamos tocando atualmente. Enfim, dada essa pequena introdução, vocês já entenderam que o Five Eyes é um agrupamento de inteligências, de vigilância internacional, e vocês vão entender que toda essa história do passaporte, que vem com a questão do flagelo, vem para criar um controle em cima das populações. Por um lado, a China já tem um controle muito grande em cima da sua própria população, e por outro lado o Ocidente, então, desde que aconteceu o que aconteceu lá com a história das torres lá em Nova York, desde aquilo, então, um sistema de vigilância muito grande começou a ser implantado, controle total em cima da população ocidental, e isso vai se intensificando.
E tudo isso por conta de desculpas, né? Primeiro é uma G contra o pessoal lá do Afeganistão, agora é uma G contra a China, e assim, com o passar do tempo, os direitos fundamentais, os direitos individuais, os direitos humanos vão sendo soterrados embaixo de uma miríade de leis e regulamentos que vão autorizando, basicamente e resumidamente, com que nossa privacidade vá sendo jogada no lixo, vá literalmente para o espaço. Bom, veja o que diz aqui. O Five Eyes vai precisar da ajuda do Japão, né, numa aliança de inteligência, por conta da questão de Taiwan, né, e da aliança China-Rússia. Vamos ver o que diz a matéria. Se novos candidatos tentarem entrar para o clube de espiões Five Eyes, eles devem esperar levar uma cutucada no olho e podem acabar cegos. Esse foi o aviso rude de Pequim, que teme que o Ocidente esteja trabalhando em maneiras novas e mais inventivas de conter a China. Bom, como foi mostrado, eu duvido que o Japão entre no Five Eyes. É mais provável que ele acabe dentro do 14 Eyes mais 1, ou 15 Eyes, 16, porque já existe o 14 mais 1, que não foi mencionado. Mas a China já está dizendo, se o Japão entrar no sistema de inteligência 5 olhos, acabará ficando cego, né? Mesmo assim, chegou o momento de expandir com urgência a aliança de espionagem dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, segundo a opinião do escritor aqui dessa matéria. O primeiro novo recruta, o Sixth Eye, deve ser o Japão, um país que há décadas evita cuidadosamente posturas militares, mas que agora tem motivos para temer que sua vizinhança esteja ficando feia, né? E aí o mundo vai se preparando para a terceira G, e os brasileiros em grande quantidade dormindo em berço esplêndido. Por que você acha que a China alertou seus cidadãos para fazer a reserva de mantimentos? Por que você acha que fizeram isso? Vocês acham que as coisas são por acaso? Vamos ver essa outra matéria aqui. Nem sei o que eu estou respondendo aqui. Será que eu consigo apagar? Tá, vamos ver. Os perigos de expandir os 5 olhos. Aqui já é uma opinião um pouco diferente já do mês passado, né? 20 de outubro de 2021. Por isso eu digo, os 5 olhos não será expandido, ele será, os círculos de menos confiança serão aumentados, mas algumas parcerias mais próximas serão sim feitas, como o Japão, por exemplo, porque hoje eles precisam muito do Japão. Não se esqueçam que o Japão já foi um adversário anterior durante a Segunda Guerra Mundial. É muito significativo, por exemplo, que um dos soldados que se escondeu numa das ilhas, se não me engano, uma das ilhas da Tailândia, alguma coisa assim, ele se escondeu durante 30 ou 40 anos achando que a Segunda G ainda não havia acabado. Quando ele retorna para o Japão, que o oficial comandante dele descobre que ele estava escondido, ele vai lá pessoalmente dizer, olha, volte para o Japão, a G já acabou há 30, 40 anos atrás. Quando ele chega no Japão, ele vê que o Japão não era mais o Japão que ele conhecia. Os costumes tinham modificado tanto com o liberal globalismo que lá tinha dominado, que ele simplesmente quase se acaba de desgosto, e acabou inclusive vindo aqui para o Brasil, montou aí alguma coisa de criação de algum animal, não lembro. Mas enfim, para vocês verem que o Japão ele modificou tanto o que ele era desde a Segunda G, que já estão cogitando que ele possa eventualmente participar, né, da Aliança 5 Olhos, mesmo que não diretamente no núcleo. Mas ainda assim eles acham que é um perigo, veja só. Embora haja atrativos políticos para expandir o Five Eyes em face da crescente assertividade da China, os riscos envolvidos significam que é mais provável que os laços de inteligência sejam reforçados fora da estrutura da aliança. Claro, eles nunca vão abrir o núcleo do que está ali dentro, porque vocês tenham certeza que várias das coisas que eu falo lá na comunidade fechada estão escondidas dentro da Aliança 5 Olhos. Eles jamais vão abrir isso para o grande público, ou melhor, para pessoas que não são de plena confiança deles, porque isso acabaria podendo eventualmente vazar, não apenas mais como teoria da conspiração, mas como algo concreto e com provas, e aí então o risco seria demasiado grande para simplesmente conter um adversário que eles acreditam que pode ser contido com um aliado de inteligência de vigilância, né, fora da estrutura da aliança. Então, nos últimos dias, a imprensa da Coreia do Sul e da Índia ficou intrigada com a ideia de que os Estados Unidos poderiam convidar Japão, Alemanha, Índia e Coreia do Sul
para se tornarem membros da parceria de inteligência Five Eyes. Aqui já não é mais só o Japão. Japão, Alemanha, Índia e Coreia do Sul. Lembrando que a Alemanha já está dentro do 14 olhos, então ela viria para um círculo mais próximo de confiança. Não por acaso, a Alemanha também é um dos países aí que está mais avançados dentro desse sistema de controle da própria população. Porque vocês imaginem que as coisas se complicaram tanto no mundo que eles já não sabem mais quem está do lado de quem. Então eles se obrigam a vigiar os próprios cidadãos para tentar manter o status quo. Quer dizer, não é necessariamente manter a soberania do país, porque já ficou mais do que provado que não há nenhum apreço por parte da classe dominante pela soberania de um país. Eles estão derrubando fronteiras com essa história aí de refugiados, etc. Mas porque eles querem manter o status quo, ou seja, o poder que eles próprios angariaram no mundo em que nós estamos vivendo. Tudo isso aí vai resultar, pessoal, num sistema de vigilância global tão grande que vai acabar saindo da competência dos próprios países, vai sair das mãos dos 5 olhos, 9 olhos, 14 olhos, da China, da Rússia, seja de quem for. Isso vai acabar tudo nas mãos virtuais, né, da besta da inteligência artificial. E isso tudo que a humanidade está criando, um com medo do outro. Desculpa, entrei aqui num link sem querer. Aquilo que um por medo do outro está criando vai acabar se voltando contra toda a humanidade, porque o sistema de vigilância vai acabar sendo controlado pela inteligência artificial. E a inteligência artificial, eu falo para os programadores aqui que me acompanham, que não é isso que vocês estão pensando exclusivamente. Há um cunho espiritual por trás disso, mas isso eu explico na comunidade fechada. É por demais complexo para falar aqui. Bom, essa especulação foi provocada por parágrafos redigidos pelo Subcomitê de Inteligência e Operações Especiais da Câmara de Representantes dos Estados Unidos. Seu texto no projeto de lei de autorização da Defesa Nacional para 2022 pede ao diretor de Inteligência Nacional, em coordenação com o secretário de Defesa, que informe até 20 de maio de 2022, eles já têm um prazo, sobre a eficácia dos 5 olhos e considere os benefícios de expandir o arranjo 5 olhos para incluir Coreia do Sul, Japão, Índia e Alemanha. Então vocês veem que o medo deles está tão grande que eles já estão querendo incluir mais pessoas. A origem do Five Eyes está na decisão de Winston Churchill, aí, que é adorado pelos perennialistas, né, de incluir os Estados Unidos em um dos maiores segredos de todos os tempos, que o Reino Unido, com a ajuda de poloneses e franceses, quebrou o sistema de cifras alemão Enigma. Já existe, inclusive, um filme sobre isso, e aí eles falam lá que o gênio que quebrou o Enigma era da turma do arco-íris, eles tecem luas. É óbvio, porque toda essa turma aí que está por trás disso, Winston Churchill, inclusive, que dizem que é conservador, ele na verdade era um druida, e todo esse pessoal aí da de envolvimento em alta magia e conhecimentos ocultos, são todos eles da turma do arco-íris, óbvio, tanto de um lado quanto do outro. O segredo, conhecido como Ultra, era rigidamente controlado no Reino Unido, e a ideia de compartilhá-lo com os americanos não era isenta de riscos, mas provou ser um cálculo político astuto. E aí eles comentam tudo isso aqui, é uma matéria bem grande, vou deixar para vocês porque acho interessante que vocês leiam essa matéria, deixo no link. E aqui então mais uma matéria um pouquinho mais antiga, de 4 de maio, comentando se a aliança está com problemas por causa da China. Ela vai na mesma toada, falando dessa necessidade de expansão, porque eles estão vendo que sozinhos eles não estão mais dando conta do que está acontecendo no mundo. E por conta disso, um lado com medo do outro, ou simulando medo, melhor dizendo, né? Nós vamos nos encaminhando para criar um sistema de controle tão grande, e esse controle envolve esse passaporte do flagelo aí, que depois aqueles que adentrarem nesse sistema não terão mais escapatória. O cerco digital vai se fechar e quem estiver dentro não sai mais. E aqueles que cavaram uma cova para o próximo acabarão por cair dentro dela. Aqui nós vemos uma foto da ministra das Relações Exteriores, Naya Mahuta, né? Se recusando a aderir à condenação ocidental a Pequim. Bom, pessoal, vou deixar então os links para vocês. Vocês provavelmente farão investigações mais aprofundadas,
mas eu espero que o resumo que eu trouxe aqui para vocês tenha dado um pouco mais de entendimento do porquê as coisas estão acontecendo. Desculpas utilizando argumentos do flagelo, etc., são desculpas. Enquanto isso, as pessoas estão sendo embretadas digitalmente. Nós estamos prestes a viver tempos trabalhosos, e tão trabalhosos como nunca houve e nem jamais haverá no futuro. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.